Paz do Senhor, meus irmãos amados. Vou ver se me adapto a esse púlpito lindo, maravilhoso aqui. Amém. Deus me tocou muito para estar ministrando aqui. Elô, ajuda. Não vai caber minha Bíblia aqui não, gente. Obrigada. Ministrando um louvor para vocês. Enquanto o Tiago estava adorando, Deus falou muito comigo. Quando o pastor me desafiou para trazer essa palavra no Dia das Mães, eu já venho falar que eu estou aqui como uma mãe também. E comecei a orar ao Senhor, pedindo a Deus para falar comigo o que Ele queria ministrar no meu coração como mãe, para que pudesse compartilhar com outras mães. E orando ao Senhor, Ele começou a ministrar, e a primeira coisa que eu venho para falar com você, que eu não vim aqui te ensinar a ser mãe. Eu estou aprendendo a ser mãe. Esses dias minha filha ficou aborrecida, né, que às vezes a gente quer falar alguma coisa, né, e está numa idade, e às vezes nem sempre quer ouvir. Aí eu falei, você tem que ter paciência comigo, você sabia que eu também estou aprendendo a ser mãe? Você sabia disso? Ela está ali atrás, né, a Ana Júlia, e eu estou falando, eu estou aprendendo a ser mãe. E Deus vem nos ensinando a cada dia. E Ele é um excelente professor. E a gente aprende muito nas Escrituras como é ser mãe. E Deus me tocou aqui enquanto o Tiago estava louvando os louvores. E lembrando da Ana Júlia, eu comecei a lembrar quando ela era pequenininha, o que ela sempre escrevia para mim. Eu venho trazer esse testemunho, porque na hora que ela batizou, o pastor está aqui, e eu não sei quem estava. Na hora que ela batizou, ela ministrou, dançou, e eu contei esse testemunho, porque o aniversário de 15 anos dela foi um batismo, foi o voto meu com Deus, de apresentação. E ela ministrou essa dança, e na hora que ela batizou, o pastor pegou a água assim, e a manifestação da natureza foi nítido. As plantas dançavam, mexeram, o vento era tão forte. E na hora que o pastor falou, Pai, Filho, Espírito Santo, eu te batizo, Ana Júlia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na hora que ele terminou, o vento cessou. Falei, Senhor, a natureza manifesta a tua glória. Aleluia. Eu venho te trazer isso porque Deus nos criou para vivermos num jardim. Quando Deus falou no meu coração que eu era aquela flor, e eu creio que eu sou essa flor que a minha filha veio, que você é essa flor, Deus nos trouxe também, Deus me trouxe a reflexão que Deus criou o homem. E depois dele ter criado o homem, que é o Adão, que o significado é a palavra terra vermelha, Deus criou um jardim. Deus criou um jardim e plantou com as suas próprias mãos para o homem morar. Olha que lindo. Deus plantou com as suas próprias mãos. Pode colocar aí para mim, Azaf? Deus colocou com as suas próprias mãos, plantou um jardim para que pudéssemos morar. E lá colocou todo tipo de espécie, árvores para gerar frutos e flores. E eu venho trazer aqui em Gênesis 2, 22, 24, traz assim: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e levou-a a Adão. E disse a Adão, esta agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, portanto, do homem foi tomada. Portanto, deixara o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e terão ambos uma carne, e serão ambos uma só carne. Quando a gente fala numa só carne, eu entendo aqui, trazendo para o tema de hoje, que uma só carne são os nossos filhos. Quando eu olho para minha filha, eu vejo um pedacinho do pai e um pedacinho meu, não é assim? No próprio DNA dela, tem um pedaço do pai e um pedaço meu. O seu filho é uma só carne, não existe ex-filho, não existe ex-mãe,
ex-pai, pode existir ex-mulher, ex-marido, pode, mas ex-filho nunca. Nunca, nunca. Ninguém é filho de chocadeira. Todo mundo nasceu de um ventre. Todo mundo foi gerado para que tenha vida. Quando eu falo todo mundo, seres humanos, né? Porque nós já entendemos que a ciência já evoluiu, mas nesse setor não. Nós temos aí outros meios de gestação, mas no setor de gerar vida dentro, precisa de um ventre, de uma madre. E Deus falou muito sobre isso, que os nossos filhos são uma só carne, que Deus lá no jardim tirou uma costela do Adão, formou a Eva, e a própria palavra Eva quer dizer o quê? Gerar vida. Desde a origem, significa gerar vida e desde a origem. Então, nós, mulheres, estou falando mulheres, crianças, meninas, estou falando adolescentes, estou falando mulheres, nós naturalmente somos criadas para sermos mães. Nós fomos criadas da Eva. Nós somos a geração aí que se originou da Eva. E Eva quer dizer o quê? Vida, gerar vida. E eu profetizo sobre a sua vida, que você seja uma geradora de vida. Eu não estou falando só vida biológica, não. Eu estou falando gerar vida sobre pessoas, vida no seu trabalho, vida na sua casa, vida no supermercado, vida em qualquer lugar que Deus te colocar. Gere vida, gere vida, gere vida. Você é uma geradora de vida. Deus criou um jardim para você morar. Deus criou um jardim com as próprias mãos. Mas o que aconteceu? Eva e Adão foram expulsos do jardim. Aí eu venho trazer, ser mãe não é fácil, é difícil. Pensa numa mãe de primeira viagem. Eva era uma mãe de primeira viagem. Ela não teve sogra, ela não teve mãe para ensinar ela como cuidar dos filhos. E ela ainda não estava naquele jardim que eles podiam todos os dias, né, se relacionar com Deus. Eles se relacionavam, sim, mas não era mais naquele jardim lindo. Você já imaginou como seria o jardim do Éden? Mas deixa eu te falar, Deus é tão bom e falou tão profundamente comigo, que como iniciou lá no jardim do Éden, lá em Gênesis, lá em Apocalipse 22, 1:5, descreve o céu como um jardim. Aleluia! Do início ao fim, Deus prepara um jardim para você. Deus prepara um jardim. Deus tem preparado. Deus tem preparado. E Jesus, antes, quando ele foi preso, antes dele morrer, ressuscitar, ele estava lá no jardim do Getsêmani, orando, num jardim, orando, para que eu e você fôssemos salvos. Ele é o nosso jardineiro. Estava lá no jardim, entregando ao Pai, porque através da sua morte, podemos hoje gozar de uma vida, e uma vida eterna, de promessa, lá de Apocalipse, quando nos fala que o céu é comparado com um jardim. Devemos ser um jardim fechados. Cânticos 4:12 diz que Deus nos chama como noiva, a igreja que aguarda o noivo, e Jesus declara que somos como um jardim, e devemos ser como um jardim fechado, de fonte selada, onde nesse jardim cresce plantas e é frutífero. Você está sendo esse jardim? Você tem crescido em fé e frutificado? Você tem se colocado num jardim selado, fechado pelo Senhor? Se você não está, busque esse jardineiro. Busque esse jardineiro. Todos os dias, como a gente cuida de uma planta, a gente não cuida de uma planta todo dia. Quem gosta de planta? A Rosana, que eu sei que gosta, né? Ali, ó, também gosta. Eu gosto, mas não sei cuidar, mas gosto. Todo dia tem que ver a posição do sol.
não é qualquer lugar que tem que colocar, não é assim? Não é qualquer lugar. Tem que ver a posição, porque nem toda planta se adapta em qualquer lugar. Tem horário para regar, não é? Tem planta que gosta de ser regada de manhã, tem planta que gosta de ser regada à noite. Você não estudou sobre essa planta para poder cuidar ela da mesma maneira? Então, creia que Jesus faz a mesma coisa com você. Ele te conhece muito bem, Ele te formou, te gerou. Ele sabe que lugar que você se sente mais confortável, que lugar que não é tão agradável, e que lugar você floresce. Mas deixa eu te explicar. Você que gosta de planta, você vai entender. Nós não florescemos o tempo todo. Não florescemos o tempo todo. E aí eu venho trazer o segundo tópico que Deus trouxe ao meu coração. Que nós precisamos florescer em tempos difíceis. O Tiago ministrou aqui o louvor que falou que ainda que a figueira não floresça, Deus é fiel. Você declarou aqui agora, que ainda que a figueira não floresça, Deus é fiel. Deus é fiel. E esse tempo de pandemia, infelizmente, nós temos vivido tempos que nunca na história houve. Nunca houve tanta notícia de morte como houve. Mas nunca houve tanto clamor de vida como hoje. Nunca a igreja se posicionou tanto. Nunca a igreja orou tanto. Nunca a igreja profetizou tanto. Então eu falo, é possível sim florescer no deserto. É fácil? Não. Para Eva foi fácil? Não. Foi difícil. Mas o nome que ela carregava é gerar vidas. Gerar vidas. Ei, eu sou Eva, eu preciso gerar vidas, eu preciso multiplicar, eu preciso povoar. Essa era a função que Deus tinha dado. Então coloque algo no seu coração, floresça, floresça. Ó, Deus fez um jardim para você. Eu citei aqui 3 jardins. 3 jardins. Mesmo que você não contemple agora, mas deixa eu te levar ao entendimento. Nem toda planta floresce o tempo todo. Mas a flor é necessária. Esse tempo de pandemia, Deus tem falado ao nosso coração, e o pastor colocou como tema desse ano, Eclesiastes 3, 1, 2, que fala: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Entenda o processo de crescimento. Você precisa crescer, desenvolver, para você florescer. A planta já não nasce e não germina com flores. A planta precisa romper o solo, romper a semente de uma casca dura, romper o solo, receber cuidado, receber a graça do sol, a chuva, todo esse processo, crescer, fortificar seus caules, para depois florescer. Muitas das vezes a gente quer florescer o tempo todo, e não tem como. Tem como você ficar alegre o tempo todo? Não, nós temos tempo. Deus tem nos ensinado através da natureza. Existem as estações que nos ensinam. Coloca aí para mim, Azar, por favor. As estações vêm nos ensinar que existe primavera, verão, outono e inverno. E ela é necessária para que haja o ciclo da vida da natureza. O meu esposo, eu estou falando isso com o meu esposo biólogo. E eu, para estar ministrando aqui para vocês, e como eu falei, não tem como você olhar a natureza, olhar um jardim e não contemplar a criação de Deus nos ensinando. Não tem como. E as estações nos ensinam isso. Olha como é que é a árvore no inverno. Muitas das vezes nós passamos por momentos frios, gelados. Nós somos rejeitados, isolados, caluniados, perseguidos. Muitas das vezes as mães são rejeitadas pelos próprios filhos. Ei, filhos,
Muitas vezes vocês são rejeitados pelos próprios pais, isso é bíblico. Estamos vivendo dias maus. Nós estamos vendo mães que estão negando a origem da criação de Deus, que é gerar vidas, e estão causando morte sobre os seus filhos. Estão negligenciando o que Deus instituiu de autoridade materna, mas não é natural, não é natural, não é natural. A gente não pode conformar. Nós não podemos conformar com isso, porque o que é natural é mãe ser amor, ser acolhedora, gerar vida, ser sensível, porque muitas vezes o pai não tem tanta sensibilidade igual a mulher, né? Mãe é assim, mas se você está passando por essa situação, você entenda que a sua raiz tem que estar forte, tem que estar no Senhor. Porque você pode passar no inverno, mesmo momentos frios. Você vai entender que é uma passagem. Você pode passar pelo verão, que é um deserto, é seco. É seco, é difícil, a terra é dura. Você está passando um momento de endurecimento. Mas a sua raiz tem que estar tão profunda para alcançar lá o subsolo, onde passa aquela água do subterrâneo. Qual que é o nome? Fala aí, meu esposo entende. Aquela água que passa no subsolo. Lençol freático. A sua raiz tem que estar funda nesse nível, para você alcançar a fonte de água viva que é no Senhor. Então, filhos, entenda quando os seus pais dizem não. É uma poda necessária. E Deus nos ensina através do não também. De vez em quando Deus fala assim, Deus, eu queria fazer isso. Aí Deus fala assim, não. Poxa Deus, mas eu queria tanto. Não. Mas será que... Não. Aí a gente obedece, né, gente? Não é assim? A gente precisa ouvir esse não. Para que possamos ter vida, para que possamos desenvolver, para que possamos passar novamente pelas 4 estações. Mas é necessária a poda, é necessário o não, é necessário o corte. Mãe, não fique com a consciência pesada de dizer não, seu filho, se isso for para que ele cresça. Não precisa ser através de uma discussão, não precisa ser através de um confronto. Você pode falar suave, olha, eu estou falando não por isso, isso, isso e isso. Mas toda ação tem uma consequência. Falo com a minha filha que o não ensina mais do que o sim. Eu falo com ela, olha, honre teu pai e tua mãe para que seus dias na terra se prolonguem. Você quer ficar velhinha? Então, é claro que é uma brincadeira, mas é palavra. Ensina seus filhos na palavra do Senhor. Começa a citar a Bíblia para ele. Começa a soltar palavras de bênção, de vida. E não é só dizer o não, é ensinar. Passa a cultivar tempo. Cultive o mesmo tempo que você entende que você tem que cultivar uma planta, dedicar ela para que ela desenvolver. Dedica teu filho. Às vezes a gente dedica tanto tempo para casa, tanto tempo para o trabalho, e às vezes a gente não cultiva os nossos filhos, não cultivamos os nossos relacionamentos. Não temos tempo de explicar o porquê da poda do não. A poda do não é para isso e para isso. Quem floresce gera vida. Não tem como florescer e não gerar vida. Eu venho ler agora um trecho que o meu esposo, e aí eu venho te trazer de volta aquele jardim. Ele escreveu, ele que digitou, porque se eu fosse explicar aqui, eu poderia explicar errado. Ele é biólogo, ele tem uma especialização de mestrado nessa área de plantas também. Não vou falar o nome e arriscar a especialização, mas ele escreveu assim, ó, o que a ciência traz sobre as flores? As flores são responsáveis pela reprodução das plantas e, para tanto, se ornamentam com cores mais variadas e odores perfumados para atrair os agentes polinizadores. Assim, se destacam do verde predominante das folhas e garantem a formação de suas sementes.
e frutos que um dia germinarão e formarão novas plantas. E aí, eu venho frisar, toda flor tem semente e fruto. Você sabia disso? Mãe, mulher, você é flor. Você foi criada para gerar vida. E se você é flor, você precisa ter semente e gerar frutos. Você precisa frutificar. Você precisa frutificar. Toda flor ela é colorida. Ela é cheia de cor. E eu achei muita graça que nós mulheres somos assim. Né? Se você estivesse aqui na igreja, eu ia pedir para você olhar em sua volta. Você vai ver que nós temos diferentes ornamentações, não temos? Diferentes, embelezamos o rosto de diferentes formas, a roupa de diferentes formas, que por sinal hoje eu vi que eu estou com a roupa do versículo que eu li, de Palmeiras, né? Eu acho que é. Então nós somos coloridas, mas além da nossa vestimenta, temos que entender que essa é uma beleza passageira. Isso passa. Isso passa. A nossa beleza tem que alcançar o jardim da eternidade. É lá que a gente tem que alcançar. É lá. E está muito além disso. A gente precisa entender que o colorido é a diversidade. Nós não temos como ter receita de ser mãe, não, gente. Nós não temos como ser mãe igual a nossa mãe foi, igual a nossa avó foi. Nós temos hoje gerações diferentes, histórias diferentes, períodos históricos, períodos sociais. Hoje tem um celular, tem a televisão. A criança hoje tem uma gama de informação que às vezes você vai ensinar, ela fala, já sei disso há muito tempo. Muito tempo. E se você ficar parado, você fica para trás. Ei, se diversifica. Se diversifica. Você é diferente. Não querer ser igual a ninguém. Deus te criou única. Mulher, filho, homem. Você é único. A íris do seu olho, ninguém tem igual. Você pode até perder a DNA do seu dedo, que são essas, quer dizer, as linhas do seu dedo. Mas a íris do seu olho e o seu DNA é único. Porque Deus está provando através do que é natural, o sobrenatural de Deus. O sobrenatural se manifesta no que é natural. Então você precisa florescer e colorir todos à sua volta. Venha colorir tua casa, venha colorir teu trabalho, venha colorir a tua igreja, venha colorir a vida dos teus filhos, venha colorir a vida do teu esposo ou da tua esposa. Mãe, venha colorir e florescer. Mas nem sempre você pode ser uma árvore que gera bons frutos. Quais frutos você tem gerado? A Bíblia nos ensina que temos frutos do Espírito que precisamos todos os dias lembrar. Que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. E o mais difícil para quem é mãe, domínio próprio. Não é? Estou mentindo não, gente. O domínio próprio tem que contar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu falo com minha filha quando eu falava com ela, na Júlia, 1. Aí quando eu via que 1 não dava, 2, aí eu, ai, que eu não falho 3, que eu não falho 3, que eu não... 3, aí ela resolvia. Mas quando eu pensava nisso, eu pensava, Pai, Filho, Espírito Santo, rogai. Porque era 1, 2, 3, que toda mãe fala. Que toda mãe que não fala isso, gente? 1, 2, 3. Ali eu estava ensinando para ela, ei, você errou, eu vou te dar uma chance. Eu vou ter paciência com você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mas obedeça. E aí a gente trabalha o domínio próprio. Como mães, precisamos
alimentar esses frutos do Espírito todos os dias. Não é fácil, não é fácil. Mas, igual eu falei, você pode ser um rostinho bonito, uma pessoa boa aparentemente para as outras pessoas, né? Visivelmente. Mas pode gerar frutos maus. Muitas das vezes, não foi sua culpa. Mas aí eu já falo numa contextualização da Bíblia, que nos diz assim: a árvore que produz, coloca aí para mim, a árvore que produz maus frutos, né? O que acontece? Gente, é difícil, é difícil. Então, também a palavra nos diz no mesmo versículo. Primeiro começa no Mateus 7:20, que fala: a árvore é reconhecida pelos seus frutos, mas a que é infrutífera, ou então que não produz fruto, é cortada e lançada ao fogo. Meu Deus! Tem que ser a nossa oração, todos os dias. Eu não estou falando do resultado, eu estou falando da sua intenção, do seu coração. Senhor, eu profetizo, eu quero gerar bons frutos, eu quero gerar bons frutos. A minha filha, eu fico muito feliz quando as pessoas olham para ela e falam assim: gente, ela é a sua cara, parece muito. E ela realmente anda muito comigo. E quando a gente anda muito com uma pessoa, a gente começa a fazer coisas iguais, né? Então começa a ter gestos iguais, falas iguais. E eu amo isso, porque eu estou vendo que eu estou tão próximo dela, que ela começa a se parecer comigo. Então eu, como mãe, preciso me parecer com Cristo. Porque se ela quer se parecer comigo e eu não dar o exemplo dela de aparência de Cristo, que exemplo é você? Eu preciso andar mais próximo de Jesus, para que ela, andando próximo de mim, se pareça com Cristo. E ela começa a fazer igual. Então, assim, eu gosto muito, porque tem pessoas que falam assim: você é filha da Juliana, não é? Por quê? Ela é o meu fruto. Pelo seu fruto conhecereis a árvore. Eu que produzi o fruto. Eu profetizo sobre a vida dela, que ela vai dar 7 vezes. É assim, os nossos filhos, quando semeamos a palavra de Deus, quando florescemos e colorimos a vida dele, quando perfumamos a vida deles, nós com certeza vamos entender que eles serão frutos que gerarão outros frutos e outros frutos. São a geração da geração da geração da nossa geração. Você representa uma geração de pais. Igual eu falei, ninguém é filho de chocadeira. Você tem uma geração sobre a sua vida. E aí eu venho fechar trazendo esse versículo, que nós temos um excelente jardineiro. Ele cuida. Se está difícil florescer ou passar pelas estações, permaneça firme e clame esse jardineiro. Clama esse jardineiro. E aí vem trazer aqui, fechar. Lá em João 15:5. Se a sua árvore está um pouco fraca, olha que essa palavra diz. Jesus: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quer dar fruto, quer frutificar, quer florescer, entenda
que vocês são ramos da videira verdadeira, que é Cristo Jesus, e nele vocês geram frutos. Não tente frutificar de outra maneira, vai dar ruim. Frutifique no Senhor. Aleluia. Mãe, floresça no jardim do Senhor. Azar, põe ele, por favor. Mãe, floresça em tempos difíceis. Mãe, você é flor do jardim do Senhor, plantada para gerar vidas. Aleluia. Amém, amém. Gostaria de que agora, você que é mãe e que é mulher, queria te chamar aqui na frente.